Quero convidar você a abrir o texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 53. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 53. Marcos 6, a partir do verso de número 53. Diz assim, irmão: Jesus em Genezaré, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Amém? Pai, pedimos a tua direção e pedimos, Senhor Deus, que tu ministres ao nosso coração, que o nosso coração esteja preparado para ouvir a tua voz. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a gente vive num mundo onde há uma grande procura por referenciais. As pessoas estão procurando ídolos, estão procurando modelos. As pessoas estão em busca de homens e mulheres nas quais eles possam imitar. E aí você começa a ver muita gente imitando não apenas o comportamento de determinadas pessoas, mas até mesmo a maneira daquela pessoa se vestir. E aí você vê muita gente se vestindo como o artista da televisão, não é? Usando o tipo de cabelo que o jogador de futebol usa, que é gostos à parte, né? Que eu acho horrível, mas você vê muitos jogadores fazendo um corte lá só para jogar uma partida de futebol, e você vê um bocado de garoto imitando aquele corte de cabelo. Você vê meninas, não é, usando a roupa que a cantora está usando, que a atriz está usando, isso demonstrando que as pessoas, elas têm vontade de ter alguém como um referencial nas suas vidas. Você vê gente lendo livro de intelectuais para que elas possam não apenas aprender, mas ficarem parecidas com aqueles intelectuais que elas consideram pessoas referenciais na sua vida. E aí você vê alguém falando sobre alguma coisa, e esse alguém falando é parecido com aquele doutor, ou com aquele filósofo, ou com aquele político que falou na televisão. E isso demonstra que nós, e todos nós, sempre vamos imitar alguém. Talvez você imite algumas características do seu próprio pai, ou da sua própria mãe, ou do seu irmão mais velho, ou da sua irmã mais velha, ou do seu líder espiritual, não é? E você tem no seu bojo, não é, de referenciais que formam a sua personalidade, algumas características que você imitou e continua imitando de alguém, mesmo que você não perceba
que você está fazendo isso, porque às vezes a imitação, o ter alguém como referencial, como modelo, se torna até mesmo algo imperceptível aos nossos próprios olhos, se torna algo que nós não percebemos que estamos fazendo, né? Meu sogro tem uma característica, né, de coçar a cabeça, né, e ele bota a mão assim de um lado para coçar do outro lado. E aí, né, a minha esposa pegou essa mania, que coça a cabeça. Em vez de coçar desse lado aqui, ela pega de um lado e coça do outro lado. E aí, agora, né, nosso sobrinho nasceu, nossa sobrinha nasceu, né, bem novinha, e nas fotos, né, pequenininha ainda, poucos dias de nascida, já está ela com a mão assim, né, coçando a cabeça da mesma forma. Alguns, né, podem dizer genético, né, tal, porque é uma criança pequenininha já começar, né, mas a gente entende que muitas das atitudes que nós temos, do nosso comportamento, da nossa maneira de reagir a determinadas situações, são resultado da visão que nós temos de pessoas que se tornam referenciais na nossa vida. E quando a gente começa a pensar em referencial, o maior deles, é claro que é a pessoa de Jesus Cristo. Não há como comparar qualquer ser humano à pessoa do nosso Senhor como um referencial e um modelo a ser imitado. Não é? Jesus diz, olha, aprendei de mim, vocês têm que estar perto de mim, vocês têm que estar não apenas ouvindo o que eu falo, mas vendo como eu faço as coisas para que vocês façam exatamente igual à maneira que eu estou fazendo. E Jesus sabia que ele era um modelo e ele era um referencial para muitas pessoas. Paulo vai dizer, não é? Olha, me imitem, porque eu imito a Cristo. E se eu imito a Cristo, se eu tenho Cristo como referencial, então vocês podem me imitar, porque vocês vão imitar coisas boas. Essa foi a palavra de Paulo para os seus próprios discípulos, para aqueles que ouviam a sua palavra. Olha, eu tenho como referencial a Cristo, eu imito a Cristo, as atitudes de Cristo eu procuro fazer igual, eu procuro ter a mente de Cristo, né? Para que assim o meu comportamento seja igual ao de Cristo. Então, se eu imito a Cristo, você que está acompanhando a minha vida, você que está ouvindo a minha palavra, então você pode imitar também, porque eu tenho um referencial e um modelo correto. E essa é, irmãos, a postura e a visão que o crente tem que ter. O crente tem que ser aquele que olha em Cristo o seu referencial. É óbvio que você tem modelos maravilhosos de mães, você tem pessoas dignas como pais, como filhos mais velhos, irmãos mais velhos que você pode imitar, não é? E ter como referenciais de vida, não é? É óbvio que você tem pessoas na sociedade, na igreja, que são pessoas que podem ser um modelo para você. Isso nós temos. E podemos imitar, não é, muitas das atitudes destas pessoas, mas não há como comparar qualquer pessoa à pessoa de Jesus. E nesse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, não é, Jesus, ele havia, não é, multiplicado os pães e os peixes, não é, lá no capítulo 6, a partir do verso 30, vai falar, não é, que Jesus estava ali naquele momento onde ele multiplicou, não é, os pães e os peixes para uma grande multidão. E depois que ele fala isso, então ele vai para Betsaida, não é? E a partir dali, então, ele se despede da multidão. E ele se despede, ele vai orar, não é? E ele vai orar sozinho, e seus discípulos atravessam um mar, não é? Para poder estar esperando Jesus do outro lado. Jesus, ele vai orar, os discípulos vão na frente,
atravessam aquele mar, não é? E no meio daquela travessia, já à noite, não é? O tempo já começa a mudar, e Jesus então aparece àqueles discípulos, não é? E nessa aparição, então, ele andando sobre o mar, ele é identificado primeiro pelos discípulos como sendo um fantasma. E quando Jesus chega então, mais próximo, os discípulos reconhecem que é Jesus, e ele diz para aqueles discípulos, olha, tem de bom ânimo, não temas, sou eu que estou aqui, não é? E a Bíblia diz então que ele sobe no mar, o vento cessa, e todo mundo então fica muito admirado, porque Jesus faz aquele milagre de cessar toda aquela ventania, toda aquela tempestade, a situação fica muito calma, não é? E aí então é que começa a história que nós estamos lendo, porque depois dessa situação, onde Jesus aparece no meio da madrugada e cessa o vento, cessa a tempestade, ele entra dentro do barco e chega do outro lado, e o outro lado é justamente, a terra em Genezaré, aonde logo que ele sai, pensando que estava sozinho, já encontra uma multidão que estava esperando Jesus do outro lado daquele mar, que a Bíblia chama de mar. Mas vejam, irmãos, que o importante aqui é como Jesus interagiu com aquelas pessoas que o estavam esperando do outro lado, quando ele chega junto do mar. Porque essa maneira de Jesus interagir com aquelas pessoas, mostram como uma pessoa pode ser referencial, ou como Cristo se torna o referencial para a sua igreja. E é muito importante a gente perceber isso, porque tem alguns ensinamentos importantes num texto que tem apenas 4 versículos, E a primeira característica que eu vejo aqui, que a gente tem que procurar imitar a Cristo, ou ter Cristo como referencial, é nós nos tornarmos reconhecíveis. Veja o que diz o verso de número 53 e 54, diz assim: estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo que reconheceu Jesus. Irmãos, nos dias de hoje, não é tão difícil você reconhecer pessoas, porque se você coloca a tua foto no Facebook, a sua foto num computador, lá no Instagram ou no Twitter, essa foto ela é divulgada para o mundo inteiro, e as pessoas então ficam sabendo quem você é rapidamente. É só você divulgar alguma coisa que muita gente já sabe quem você é. Mas nesse momento aqui da história, há mais de 2000 anos atrás, Jesus não tinha nenhum dos equipamentos que nós temos hoje de divulgação. Jesus não tinha um microfone na boca para poder falar e pessoas muito distantes ouvirem a sua voz. Jesus não tinha jornalista, não tinha um fotógrafo, não tinha um cara filmando ali o que ele estava fazendo para depois colocar em vários lugares. Aqui a Bíblia diz que Jesus desce do barco, e quando ele desce do barco, as pessoas já falam: esse é Jesus. Vejam que interessante. E não estavam ali, irmãos, identificando Jesus como Messias, não. Aqui nesse momento estavam identificando Jesus como sendo um homem que vinha da parte de Deus. Já havia muito questionamento acerca se ele era de fato o Messias ou não, mas eles sabiam que Jesus tinha algo diferente.
Eles sabiam que Jesus tinha um poder diferente, uma característica diferente, que o diferenciavam, e eles sabiam que ele vinha da parte de Deus. Eles reconheciam isto. E quando Jesus então chega do outro lado, ele sai do barco e as pessoas falam: este homem é um homem de Deus, esse homem vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que ele faz sem que ele venha da parte de Deus. E a Bíblia diz que eles reconheceram que era Jesus. E interessante, lá no versículo de número 32 e 33, você virar a tua página da sua Bíblia, não é? Quando Jesus está indo em direção à multidão, o versículo 32 diz: então foram sós no barco para um lugar solitário. Jesus queria ir para um lugar solitário. Olha o que diz o verso de número 33. Muitos, porém, o viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé. De todas as cidades chegaram antes deles. Ou seja, Jesus era uma pessoa que, mesmo indo para lugares solitários, ele era reconhecido. Ele passava pelos lugares e as pessoas falavam: olha, esse homem tem algo diferente, esse homem veio da parte de Deus, esse homem aqui é diferente dos outros, ele fala de Deus, ele fala sobre as palavras de Deus, ele fala acerca do reino de Deus, mas ele não é como os religiosos do seu tempo, ele é diferente. A Bíblia diz que as pessoas reconheciam Jesus, não apenas pela sua face, mas pela sua postura, pela sua atitude, por aquilo que ele representava. Me lembra muito, irmãos, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, quando a Bíblia fala que Eliseu, ele seguia sempre o mesmo caminho, e ele sempre parava na casa de uma mulher rica chamada Sunamita, não é? Lembram dessa história do profeta e da Sunamita? E ela sempre dava um prato de comida para ele e separava um quarto para ele dormir. Mas vejam bem que ela fazia isso naturalmente. Mas a Bíblia diz algo interessante. A Bíblia diz que ela fazia isso. Por que ela fazia isso? E ela chegou para o marido dela e diz assim: ó, esse homem é diferente, esse homem é profeta de Deus, esse homem vem da parte de Deus. Ninguém contou para ela que Eliseu era profeta, ninguém disse para ela que Eliseu era um homem que representava Deus aqui na terra, mas ela percebeu pela palavra do homem, pelo comportamento do homem, pela atitude do homem, que ali estava um homem vindo da parte de Deus, e ela reconheceu isto. Irmãos, nós aqui, como pessoas que procuram imitar aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é justo, aquilo que é interessante para nós, devemos ter esse referencial. As pessoas têm que olhar para a gente e elas têm que reconhecer em nós que nós viemos da parte de Deus, que nós temos um acordo com Deus, que nós temos uma comunhão com Deus. Você não precisa ficar alardeando: olha, eu sou da igreja, olha, eu sou da igreja presbiteriana de Marechal Hermes, né? Aí tu bota uma camisa enorme, nada contra, se você botar uma camisa, eu vou até gostar da camisa de Marechal Hermes, né? Mas você não precisa necessariamente alardear que você vem da parte de Deus. Por quê? As tuas palavras, o teu comportamento, a sua maneira de reagir às situações, vai denunciar que você é um imitador de Cristo, que você é alguém que é reconhecido como alguém que vem da parte de Deus. Isso é maravilhoso. Eu não sei se você já passou por essa experiência de alguém chegar para você e falar assim: você é cristão? Aí você fala: sou, mas quem te contou? Não, ninguém, eu só estava observando você. Já passou por essa experiência? De alguém chegar para você e identificar você como cristão? Você é cristão? Sou. Por quê? Poxa, todo mundo falando palavrão e você não fala, não é? Você é diferente. As pessoas reagindo aqui, brigando, xingando, e você sereno, calmo. Eu acho que você é cristão, não é não? Aí a pessoa diz: eu sou. Que bom que nós somos reconhecidos desta forma.
Jesus desce do barco e as pessoas logo apontam: esse veio da parte de Deus. E quando você chega no teu trabalho, quando você chega na tua sala de aula, quando você chega dentro de casa, quando você vai comprar alguma coisa no mercado, será que as pessoas dizem para você: chegou um homem de Deus, chegou uma mulher de Deus? Que bom que as pessoas nos reconheçam assim, irmãos, porque se as pessoas nos reconhecerem assim, elas estão nos identificando com Cristo, amém? E se elas estão nos identificando com Cristo, é porque nós estamos de fato imitando aquele que nós devemos imitar. E isso é algo tremendo. O crente, ele tem que ser imitador de Cristo, e isso é algo importante. Será que você tem sido reconhecido como alguém que vem da parte de Deus? Dentro da sua própria casa, tua família dizer: olha, reconheço que você é um homem de Deus, eu reconheço que você é uma mulher de Deus. No seu trabalho, alguém dizer assim: poxa, que bom que você trabalha comigo, porque eu vejo que você tem uma postura diferente, eu vejo que você vive a palavra dentro desse ambiente de trabalho. Isso é tremendo, irmãos. E às vezes até mesmo dentro da igreja a gente precisa, e às vezes não, a gente precisa dentro da igreja também, as pessoas olharem para nós e dizerem: meu irmão, olha, eu louvo a Deus pela tua vida, eu vejo que você é um homem de Deus, eu vejo que você é uma mulher de Deus, e se eu tiver alguém como referência além de Cristo, eu quero ter você como referência. Nós precisamos, além de imitar a Cristo, ser referência para pessoas que estão chegando na casa de Deus, não é? E isso é algo tremendo que nos faz pensar se de fato temos Cristo como o nosso referencial. Se as pessoas olhavam para Cristo e reconheciam Ele como enviado de Deus, então nós, como imitadores de Cristo, cristãos, devemos também ser reconhecidos como enviados de Deus. Que pena que nem sempre é assim, né, irmãos? As pessoas olham e falam: você é cristão? Imagina assim. Como é que pode? Como é que pode falar dessa maneira? Como é que pode reagir desta forma? Como é que pode tratar as pessoas assim? Irmãos, quantas vezes a gente vê pessoas falando desta forma? E isso é algo interessante. Eu termino esse ponto dizendo o seguinte: tem um livro, o nome do livro é Em Seus Passos, o que Faria Jesus? Quantos já leram esse livro? Ninguém? Eu sugiro você ler, né? O livro é Em Seus Passos, o que Faria Jesus? E é a história de um homem que, num determinado momento da sua vida, ele toma uma decisão, que ele não tomaria nenhuma decisão e nem falaria nada se antes ele não perguntasse: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E a partir daí, então, com essa pergunta simples, ele conseguia discernir o que ele deveria ou não deveria fazer. Interessante, não é? É uma situação interessante que a gente pode colocar facilmente em prática para discernir. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele falaria isso que eu falei? Ele falaria desta forma? Ele agiria dessa maneira? Ele reagiria desta forma? E aí a sua própria consciência, ajudada pelo Espírito Santo, vai dizer sim, não, não é? E a gente então tem um referencial de uma atitude segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Mas há uma segunda situação aqui que eu queria compartilhar com os irmãos, quando a gente fala em referência. Se Cristo é o nosso referencial e nós devemos imitá-lo, então, além de ser reconhecido, devemos ser alguém também que é conhecido pela sua atividade. Vejam o versículo de número 55, que a Bíblia diz: e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Olha que interessante, Jesus entrava nas cidades, nas aldeias, nos campos,
não é? Em todos os lugares, além de Genezaré, Jesus aproveitou o tempo, porque ele sabia da urgência que era alcançar aquelas vidas. E isso não é ativismo, não é? Não é a ação por ação, mas ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, não é? Eu vou para Genezaré e o tempo que eu passar ali, eu vou me dedicar a abençoar a vida daquelas pessoas. Então eu vou nas cidades, eu vou nas aldeias, eu vou nos campos, eu vou em tudo quanto é lugar. Eu não vou só num lugar. E não vou apenas agir num determinado segmento de pessoas. Eu vou em todo lugar, eu vou atender todas as pessoas, e o tempo é algo precioso. Por isso, irmãos, que o crente ele tem que ser ativo. Há muita coisa para fazer. Há muita coisa e há muita gente para ser alcançada. Nós não temos tempo para ficar de brincadeira ou ficar descansando. A igreja, ela tem um mandamento, ela tem um mandato. E o mandato de Cristo, lá em Mateus capítulo 28, qual é? Ele diz assim, olha, ide portanto, não é? Fazei discípulos de todas as nações, não é? Batizando-os, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. Em Marcos ele vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja tem um mandato, a igreja ela é mandada aí, ela tem uma missão. Então, irmãos, não há como nós acharmos que nós vamos descansar aqui na terra. A terra não é lugar de descanso, não é? A terra é o lugar aonde nós temos que cumprir a missão, e há muito campo para ser visitado, há muita cidade para ser alcançada, há muitas aldeias onde as pessoas estão esperando falar de Jesus. O crente tem que ser ativo. Se você não pode ir a determinados lugares, você tem que orar com alguém para ir, você tem que ajudar alguém, quem sabe até mesmo financeiramente, para que essa pessoa vá. Você tem que ser alguém ativo como Jesus era, e não alguém que fica, não é, apenas sentado no banco da igreja, ouvindo uma mensagem, participando do momento de louvor ou do coral. São bênçãos, são, mas esse lugar aqui é um lugar de preparo, irmãos. Nós somos preparados aqui para ir para o mundo e no mundo fazer diferença. É por isso que o crente tem que ser ativo. E quando você tem uma máquina que você não usa muito tempo, o que acontece com a máquina? Oi? O que acontece? Enferruja, estraga. Ferruja, né? Estraga. Imagine você lá com uma ferramenta lá na tua casa, uma máquina, né, que você tem que usar e você não usa. Daqui a pouco você vai tentar usar e começa, né? A engrenagem toda ruim. Por quê? Você não acostumou a usar aquela máquina. Tem muito crente que, se ele andar, ele começa, né? Não estou falando de idade não, né? Estou falando e estou usando uma linguagem aqui, né, comparativa, de gente que não percebe a urgência que é pregar o evangelho. Às vezes o vizinho morre anos e anos do teu lado, vai para a sepultura, e você não percebeu quão urgente era pregar o evangelho para aquela pessoa. Você não vê Jesus parado. Jesus, quando para, ele está orando. Perceberam isso? Quando Jesus para, ele está orando. Mas você vê Jesus no barco, vai para uma cidade, ele sai da cidade, caminha a pé, vai para um lugar, vai para uma aldeia, sai, pega o outro barco e vai para um lugar, e vai para outro, e sai de uma cidade, vai para outra. Você vê Jesus em movimento, você vê Jesus em atividade. E o crente, ele tem que estar ativo. Não existe aposentadoria na vida cristã, irmão. Você pode estar com 99, 110 anos, mas você estará ativo, amém? Porque há uma urgência nesta pregação. E se somos imitadores de Cristo,
E se batemos no peito e dizemos assim: Cristo é meu referencial. Se Cristo é o meu referencial, então eu tenho que ser alguém ativo. Eu tenho que ter esse sentido de urgência. Eu tenho que saber que se eu não conseguir falar aqui em Marechal, tem outros lugares para eu falar. Se eu não consigo falar na minha casa, tem outras famílias para eu alcançar. E é nesse movimento que a gente começa a ver a igreja enchendo. Não é quando as pessoas trazem para cá, não é quando as pessoas entram na igreja que a igreja enche, mas é quando a igreja sai. E quando ela sai com esse sentido de urgência, ela sai como se fosse para uma pesca e traz os peixes. Isso, irmãos, é algo que a gente precisa entender. Jesus era ativo, e esse ativo de Jesus passa muito pela noção de urgência. E eu pergunto para você agora, para encerrar esse segundo ponto: será que você percebe que milhões de pessoas estão morrendo, indo para o inferno? Há milhões de pessoas que estão morrendo hoje, que não ouviram a palavra do Evangelho e que estão indo para o inferno. E a gente precisa ter esse sentido de urgência, irmãos. Qualquer oportunidade é uma oportunidade para pregar o Evangelho. Está na fila do banco, está fazendo a comida e conversando com a vizinha, está no recreio do colégio, está na hora do almoço no trabalho. Aproveite a oportunidade para falar de Cristo, porque essa atividade faz com que você seja semelhante ao Senhor. Jesus tinha esse sentido de urgência, ele era ativo, e a gente precisa ser ativos também. Amém, queridos? E por último, o que esse texto nos ensina é que, tendo Cristo como referencial, nós devemos ser alguém que demonstre autoridade. Veja, irmãos, o que diz o verso de número 56, diz lá que onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos na praça, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e quando a tocavam, o que acontecia? Saíam curados. Eu li esse texto e falei assim: eu já ouvi essa frase em algum lugar, tocar nas vestes de Jesus. Você sabe qual é o texto, né? Daquela mulher do fluxo de sangue, que no meio da multidão, ela começa a pensar assim: olha, se eu tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curado. E a Bíblia diz que há anos aquela mulher, né, já tinha procurado médico, já tinha gastado toda a sua fortuna procurando uma solução, e de repente, quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para: opa, alguém me tocou. Aos discípulos: mas mestre, o senhor está cercado de pessoas, todo mundo te toca. Ele: não, alguém de fato me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. E a Bíblia diz que aquela mulher então se apresentou e disse: foi eu, Senhor, foi eu, né? E aí Jesus fala, né? Vai, a tua fé te salvou, né? Que passagem maravilhosa, que demonstração de autoridade, que demonstração de poder. E as pessoas iam ao encontro de Jesus porque sabiam que Jesus poderia curar aquelas pessoas, como Jesus de fato curou, né, as pessoas que tocaram nas suas vestes. Irmãos, isso é demonstração de autoridade. E o crente, ele tem que demonstrar que ele, sendo enviado da parte de Deus, se ele é um crente ativo, que está em comunhão com Deus, essa autoridade que vem de Deus está na nossa vida, e ela tem que se manifestar nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Nem todo mundo vai ter o dom de curar, nem toda oração que você fizer vai curar alguém, mas a verdade é que as pessoas têm que ver que você tem uma autoridade que vem do alto sobre a tua vida.
Lá em Mateus 28, no texto que eu citei para os irmãos, Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí no último versículo ele diz: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Olha a conclusão: se Cristo está em mim todos os dias, e Ele é toda a autoridade, então a autoridade de Cristo está em mim. E esta autoridade nós precisamos usar. É muito importante que você perceba isto. A Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno. E tem gente achando aí, eu já falei isso uma vez, que endemoniado é apenas aquele que fica espumando pela boca e fica estribuchando no chão e mudando a voz. Mas tem muito endemoniado que senta do teu lado do banco, não demonstra nenhuma atitude de endemoniado que você imagina que seja. Quantos endemoniados estão em Brasília sendo usados lá como instrumento de Satanás? E se a igreja não tiver autoridade para, numa palavra, desafiar as obras do inimigo, destruir as obras do inimigo, tu entra numa casa e você percebe que alguém ali está sendo usado pelo inimigo para atrapalhar a comunhão daquela família, você, numa palavra de autoridade, numa oração, você pede a Deus que destrua toda aquela obra, e o Espírito do Santo do Senhor usa você para abençoar aquela vida. É uma demonstração de autoridade que a igreja precisa ter nos dias de hoje, irmãos. Hoje a igreja está sendo achincalhada, a igreja está sendo ridicularizada. A igreja hoje só é conhecida por aqueles que pedem dinheiro na televisão, charlatões, mas o poder de Deus, a autoridade de Deus precisa ser manifestada. Quantas pessoas pedem para a gente orar? Chega no trabalho, o pastor, para mim, né? O pastor, ora por mim. E aí você ora pelas pessoas, e ali a autoridade de Deus tem que se manifestar. De repente um vizinho vai te procurar, vai pedir uma oração, e você vai demonstrar a autoridade de Deus naquela vida. Um colega de escola, na hora que você está estudando ali, você percebe que a coisa não está boa, você fala: posso orar por você? Pode, vamos orar aqui em nome de Jesus, vamos, né? E você vê a coisa acontecendo. Essa era aquilo que Jesus demonstrava. Aí você fala: ah, mas era Jesus. Era Jesus. E você lembra Jesus falando: olha, vocês farão as mesmas coisas que eu faço, e farão ainda maiores. A autoridade de Deus está sobre a igreja, amém? Pedro vai dizer em uma de suas cartas: vós possuís a unção que vem do santo. A unção de Deus está sobre a vida do verdadeiro cristão, e é por isso que você não deve se envergonhar se alguém pede uma oração, ou então num determinado momento que você percebe que tem que dar uma palavra mais forte, de autoridade, para destruir uma obra do inimigo que está agindo em determinado lugar. A igreja precisa agir, não se esconder, porque é nesses momentos que a autoridade do Senhor se manifesta e o nome de Cristo é glorificado. Amém, irmãos? É esse momento, e nesse momento é que a autoridade de Cristo é manifestada. O diabo não está de brincadeira. O diabo, ele trabalha 24 horas por dia para derrubar a vida de muitas pessoas. Quando você lê o livro de Jó, você percebe lá, não é? Você vê que os anjos estão adorando a Deus, o diabo se apresenta diante de Deus, não é? No meio dos anjos, e aí Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Aí o diabo responde: estou vindo de passear e rodear a terra. Ou seja, o diabo, ele fica rodeando a terra procurando as brechas para agir. E a igreja? A igreja tem que estar com autoridade, para quando os filhos das trevas se manifestarem, os filhos da luz também se manifestarem com autoridade e com poder para repreender as obras do inimigo. Isso não é coisa de igreja pentecostal, isto é questão dos verdadeiros cristãos que
que se manifestam como autoridade de Deus aqui na terra. E cabe a nós, como imitadores de Cristo, exercitarmos esta autoridade, para que assim o poder de Deus se manifeste e nós possamos dar glória a Deus, porque Deus aprove usar a sua igreja para abençoar a vida de muitos. Então, irmãos, nesse pequeno texto, a gente consegue perceber como Cristo nos ensina a ser verdadeiros discípulos, como Cristo nos ensina a ser um referencial para outras pessoas. E aí eu lembro do texto de Atos, aonde os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. Será que você tem condições de carregar um nome como esse, cristão? Eu sou cristão, ou seja, eu sou um Cristo em miniatura. Eu sou um pequeno. As pessoas vão olhar para mim e vão ver Cristo em mim. As pessoas vão me reconhecer como sendo Cristo. Elas vão ver a minha atividade, não é? No sentido de urgência. Elas vão ver a minha autoridade e vão se lembrar de Cristo. Essa, irmãos, é o papel da igreja, apontar para Cristo. Porque, na verdade, quem faz a obra não somos nós. Quem faz a obra é o próprio Cristo. Por isso, eu termino essa palavra dizendo: você quer imitar alguém? Imite a Cristo. Imite a Cristo. Cada vez que você abrir o texto bíblico, você vê como Cristo agiu, as palavras que Ele disse, as maneiras que Ele reagiu, são atitudes que devem ser repetidas e reproduzidas pela sua igreja. E fazendo isso, teremos todas as condições de carregar numa camisa bonita, ou na nossa própria vida, o nome de cristão, né? Porque aí estaremos sendo encontrados dignos deste nome maravilhoso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos encerrando esse momento de adoração. Eu queria convidar você a fazer uma oração aplicando a palavra do Senhor às nossas vidas. Feche seus olhos agora, aonde você está, e peço a você que faça uma oração no fundo do seu coração. Peço a você que está nos acompanhando pela internet também, que faça uma oração pedindo: Senhor, torna-me semelhante a Ti. Se você puder repetir essas mesmas palavras, fale várias vezes: Senhor, torna-me semelhante a Ti. Senhor, torna-me semelhante a Ti. Senhor, torna-me semelhante a Ti. Eu quero ser reconhecido como um homem de Deus. Eu quero ser reconhecido como uma mulher de Deus. Eu quero ser ativo como o Senhor foi, reconhecendo que há urgência na pregação da Tua palavra, porque muitos estão sendo enviados ao inferno sem conhecer o Teu amor. Eu quero ser conhecido pela Tua autoridade, não para que o meu nome seja engrandecido, mas para que o Teu nome seja engrandecido. O poder é Teu, a autoridade é Tua. Só pode ser feito se o Senhor fizer. Por isso, torna-nos semelhantes a Ti, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.